No vídeo passado fizemos um vídeo estudo sobre o Charles Webster Leadbeater, vai estar aqui no card para você ver. Se você não sabe nada sobre ele, eu fiz o vídeo dedicado a isso. Quem foi Charles Webster Leadbeater? Falei sobre os livros dele e tudo mais. Hoje separei para vocês 10 curiosidades sobre ele e vamos começar logo pela 10, né? Eu garanto que a primeira vai ser muito interessante para vocês, porque eu vou falar um pouco sobre o menino que ele dizia ser o instrutor do mundo, né? A gente falou sobre ele no outro vídeo, mas vamos lá para curiosidade número 10. Ele foi padre anglicano antes de tudo, né? Antes dele começar a mergulhar em ocultismo, Leadbeater, ele era sacerdote da igreja anglicana. Ele só deixou a batina após conhecer a teosofia e os escritos da Blavatsky. Você vai saber um pouco mais sobre isso lá no outro vídeo. A curiosidade número 9 é que ele desenvolveu sua clarividência com métodos próprios, né? Ele dizia que a clarividência podia ser treinada com práticas esotéricas, meditação, concentração. Ele acredita que todos tinham potencial psíquico adormecido. Ele ensina isso em alguns livros. Um desses livros é Como Desenvolver a Clarividência. A curiosidade número 8 descreveu o plano astral em detalhes. No livro Plano Astral, em 1894, foi quando ele escreveu, ele fala de formas pensamento, cidades astrais e entidades não humanas, tudo com linguagem quase científica. Ele tratava o invisível como se fosse um mapa geográfico, literalmente. Isso não é a primeira vez que eu vejo um texto citando dessa forma, né? Que ele via o plano astral de uma forma geográfica. Foi um dos primeiros a popularizar o chakra no Ocidente. No livro Os Chakras, de 1927, ele descreve os 7 centros energéticos com cores, funções e efeitos. Esse modelo é usado até hoje em práticas como reiki e meditação. Muito do que se fala sobre chakras hoje veio direto das visões do Leadbeater. Isso é muito legal, né? Leadbeater não, né? Leadbeater. A curiosidade número 6 é que ele acreditava ver átomos com a mente. Literalmente, átomos, né? No livro que ele fez, Química Oculta, foi escrito com Annie Besant. Não é o único livro que ele escreveu com a Annie Besant. Inclusive, o Formas Pensamento também é escrito com ela. Ele dizia observar partículas subatômicas através da visão clarividente. Ele via padrões geométricos energéticos antes mesmo do modelo quântico virar moda. A quinta curiosidade sobre ele é que ele participou da criação de uma igreja católica liberal. Uma igreja com rituais católicos, mas com uma base esotérica. Cara, eu literalmente nunca tinha ouvido falar que existia uma igreja católica liberal baseada em coisas esotéricas. Leadbeater ajudou a fundá-la e como forma de unir a tradição cristã e o ocultismo. Tinha a missa, né? Acendiam incensos e todo tipo de coisa voltada para chakra, tudo isso no altar, bem interessante, né? Ele foi o mentor espiritual de Krishnamurti. E aqui é onde entra o que eu falei no começo do vídeo. Eu falei que está nas primeiras, mas está aqui na curiosidade número 4. O Leadbeater encontrou Krishnamurti ainda quando era criança na Índia e afirmou para ele que ele seria o futuro instrutor do mundo. Isso moldou boa parte da atuação teosófica nos anos seguintes. Ele acreditava que o garoto era a reencarnação de uma consciência cósmica. Muito interessante essa parte. Curiosidade número 3. Era obcecado por treinamento espiritual de jovens. Ele formou colônias esotéricas onde meninos eram treinados em meditação, ética, ocultismo e autocontrole. Isso gerou muita polêmica também sobre ele, que quase acabaram com sua carreira. Isso foi uma citação, inclusive, do texto que eu girei com a inteligência artificial. Mas uma coisa interessante é que toda essa parte da polêmica dele, ela foi defendida pela própria Annie Besant. Curiosidade de número 2. Dizia que a aura podia ser vista como uma tela. Leadbeater falava que a aura ela era como um campo de luz pulsante, que mostrava pensamentos e emoções como se fossem imagens flutuando em volta da sua cabeça. Tipo um telão espiritual de quem você realmente é, ou do que você está pensando. Falamos sobre isso também no vídeo passado, né? Que quando citamos aqui
a parte do livro Formas Pensamento, que é literalmente todo sobre isso, sobre a curiosidade de número 2. Essas curiosidades, elas foram feitas baseadas nos livros dele, em tudo que ele escreveu, em tudo que tem sobre ele. A curiosidade número 1 é que ele inspirou a nova era sem que as pessoas soubessem. Muitos conceitos de nova era, chakra, aura, vidas passadas, planos sutis, foram organizados e popularizados por ele. Ele foi uma ponte entre o Oriente e o misticismo moderno ocidental. É interessante que, mesmo quem nunca ouviu falar dele, consome ideias que ele ajudou a plantar. Uma das coisas é que a aura, como campo energético que mostra emoções e pensamentos, o Leadbeater descrevia a aura como uma camada colorida ao redor do corpo, como formas mutáveis que mudam de forma conforme o estado mental emocional da pessoa. Hoje essa ideia está presente em leituras de aura, terapias vibracionais e até na arte espiritual moderna. Hoje mesmo em 2025, o Wagner Borges super usa essa abordagem aqui sobre aura e campo energético. Outra coisa que é falada também bastante pelo Wagner Borges, inclusive, é sobre aqui a parte do cordão de prata, e do plano astral. Ele falava com tanta naturalidade que ele quebrou muito esse tabu, Inclusive o tabu do cordão de prata, que tinha um mito que falava-se que se um espírito viesse e cortasse seu cordão de prata, você morreria, você não voltaria mais para o seu corpo. Então, provavelmente no livro dele ele quebrou bastante esse tabu. Hoje milhares de pessoas falam de projeção da consciência, corpo astral, sonhos lúcidos, tudo baseado nos mapas que ele ajudou a construir. Essa informação também é bem interessante e real, Há pouco tempo foi que eu comecei a estudar sobre isso e eu tenho 28 anos, eu acho que comecei a estudar com meus 25 anos sobre esses temas e antes disso eu tinha muitos problemas, porque eu tenho paralisia do sono desde novo. Inclusive vou deixar aqui no card para você um vídeo que eu fiz sobre paralisia do sono e como eu superei elas, como eu aprendi a superar as paralisias do sono. Você pode ver aqui no card. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e continuar acompanhando os próximos.